Estamos aqui hoje com o professor Alexson Silva Tavares, nosso professor de Filosofia aqui do IP, para poder fazer algumas perguntas para ele sobre o assunto de pós-modernidade. Saber como a filosofia vê esse eixo temático, né, muito presente. Nós vemos mais em redação, mas aprofundar em outras matérias também. Primeira pergunta: como a filosofia contribui para a tecnologia moderna? Como que a filosofia contribui para a tecnologia moderna? A filosofia, na verdade, ela contribui no sentido de levantar questões pertinentes, significativas, justificáveis, buscando o sentido do mundo humano. Uma tecnologia, ela é inventiva, ela é parte da criação humana. Então a filosofia ela contribui justamente para despertar o sentido dessas criações, né, e a justificação, e ao mesmo tempo também fazer a avaliação disso que o homem inventa, né, buscando entender se isso se justifica, se isso possui algum tipo de variável, né, existencial ou não. Então, nesse sentido que a filosofia contribui com a tecnologia, não só moderna, né, mas com a tecnologia de todos os tempos. Né? E mais uma pergunta: quais são as implicações filosóficas na tecnologia e na visão capitalista? Bom, a filosofia, na verdade, ela implica que sentido? Como eu disse na pergunta anterior de vocês, ela busca o sentido, né? Ela busca compreender o porquê que as coisas são da forma que são, né? Para poder tentar justificar para quem busca esse entendimento. No que diz respeito à relação, né, o tovelinho aí entre tecnologia e capitalismo, a filosofia tem um papel, quando ela faz a busca do sentido, né, da tecnologia, que é a questão inventiva, ela busca entender como que essa invenção, como que essa criação, ela se subordina a um sistema econômico. Então, a filosofia, nesse sentido, ela tem a implicação de levantar questões que aparentemente são naturalistas, ou são naturalizadas pelo próprio sistema, uma vez que nós, dentro do sistema capitalista, porque somos parte de uma sociedade capitalista, a gente vive a vida como se ela fosse normal. Então, existem situações alienantes, exploradoras desse sistema nessa sociedade que no dia a dia não são perceptíveis, são naturalizadas. A filosofia implica o quê? Levantar questões para que a gente entenda que por trás desse sistema tão perfeito aparentemente, tão natural aparentemente, não é tão natural, não é tão tranquilo, existem situações que alienam as pessoas, que tiram as pessoas do seu sentido objetivo e assim do subjetivo também. E as pessoas não percebem, então ela tem essa implicação de problematizar aquilo que as pessoas estão acostumadas a naturalizar. Então a principal implicação da filosofia, né, nesse meio seria realmente o questionamento desse problematizar, meio. Na verdade. Ela é problematizar. Porque qual é a diferença de questionar para problematizar? As pessoas dizem que a filosofia é questionar. A filosofia não. A filosofia usa o questionamento como instrumento. O papel da filosofia não é questionar. Ela usa o questionamento como instrumento. O papel da filosofia é problematizar. É dizer por que a coisa é assim e não é de outra forma. Né? Então ela não se permite ficar só na pergunta. Ela busca uma resposta temporária para que a partir dessa resposta temporária ela possa levantar outras questões. Então é nesse sentido que ela problematiza e não só questiona. Essa é uma questão bem interessante, né? Porque tudo começa a partir de uma pergunta e vai se transformando em várias outras. Exatamente. Quais foram as principais contribuições da filosofia para as inovações tecnológicas durante a modernidade? Na verdade, a filosofia ela contribui no sentido de buscar possibilidades. Toda vez que você levanta uma questão de uma necessidade, uma carência social, quando eu falo carência social, eu falo de necessidades, né? É só você pensar na possibilidade do telefone que você tinha que usar o fio para poder falar com alguém. Hoje você não precisa, com o celular. É só você pensar na possibilidade do transporte. Antigamente você andava aí dias e mais dias com um meio de transporte bem arcaico. Hoje você tem um avião, você tem um helicóptero, você tem um carro um pouco mais potente. Aí a pergunta são tecnologias. Aí você tem a parte do computador, você tem a questão também, a própria internet em si, né, com as redes sociais. Então, na verdade, a filosofia, ela contribui com esse ramo, em que sentido? Ela levanta questões possíveis
Então ela impulsiona a ciência. O que é impulsionar a ciência? A ciência, ela busca explicar dando condições de melhoria. A filosofia, ela possibilita, ela incentiva, ela anima, na verdade, a inteligência humana. Porque uma inteligência humana que não se questiona, ela não é inventiva, ela não produz. Então, na verdade, eu costumo dizer que a filosofia, ela é uma animadora da inteligência humana. Porque só existe resposta se houver pergunta. Até existe pergunta sem resposta, mas nunca uma resposta em pergunta. Né? Nesse sentido. Então, nós podemos dizer que a filosofia ela está ligada com basicamente tudo na sociedade. Na verdade, todas as invenções da sociedade. Na verdade, a filosofia ela é o pontapé inicial de tudo na vida. Mesmo aqueles que sabem da existência dela e mesmo aqueles que não sabem da existência dela. É só você pegar uma criança é, por natureza, filosófica, porque ela problematiza tudo. Por isso que incomoda. Por que a criança incomoda o adulto? Porque ela é problematizadora. Ela é, na verdade, ela traz em si a essência da filosofia, que ela não só pergunta, ela justifica a pergunta dela, ela problematiza. E isso incomoda as pessoas. E a filosofia acaba incomodando também as pessoas. Sim. E, Alex, mais uma pergunta que em vez de você falando, acabou me vendo uma pergunta. Como a filosofia vê as redes sociais? Como ela vê esse campo, como ela aborda a atuação das pessoas dentro da rede social? Bom, aí você fala assim, o que a filosofia vê? A gente tem que entender o seguinte, a filosofia é uma forma de pensar. E aí você tem vários pensadores que usam a filosofia para justificar certos pensamentos. Então você vai ter uma abordagem positiva da rede social e você vai ter uma abordagem negativa da rede social. Depende do que você está observando, do que você está analisando pelo viés filosófico. Então quando você vê uma rede social ela pode ser vista de maneira positiva, quando ela permite que as pessoas se interajam e que produzam cultura, porque a rede social ela produz cultura também. Existe uma cultura e existe apropriação de cultura também. A rede social é tanto cultura, é um modo de ser, né? As pessoas têm um modo de ser na rede social. Existe um perfil de ser. Então, quando você coloca uma foto no Instagram, por exemplo, você está mostrando como você percebe a vida. Porque você só coloca aquilo que você realmente é, né? Ou aquilo que você desejaria ser. Então, isso é uma postura, né, de cultura. Mas a rede social também pode ser de maneira negativa quando ela permite que as pessoas façam uso dela própria para poder manipular as pessoas por meio de informações, né? Por meio de informações equivocadas, por meio de divulgações. Então, assim, como que a filosofia vê? Eu costumo dizer o seguinte, não é como a filosofia vê, é como a pessoa fazendo uso da filosofia vê a rede social. Então é mais por esse viés. Se você pega a filosofia, ela vai sempre questionar as boas possibilidades e as ruins possibilidades. Não existe assim um modo da filosofia ver. Existe um modo do Alexson ver, existe um modo do Sartre ver. Então o que acontece? A filosofia ela tem um papel de ela não tem um papel, nós que damos papel para ela, na verdade, né? Ela é um modo de pensar. Eu sempre digo o seguinte, filosofia não é um produto que você tem, filosofia é um modo de pensar. Então esse modo de pensar, ele por si só, ele já é revolucionário. Porque toda revolução, ela não começa na sociedade, ela começa no pensamento, ela começa na ideia que você tem. Então, o papel da filosofia, se é que a gente pode dizer que tem um papel da filosofia nas revoluções, né? Qual seria? O de justamente o quê? Mover ideias. Porque ela move ideias, ela faz você pensar em possibilidades das quais as pessoas não pensam. Então ela move ideias. Eu não digo que a filosofia tem um papel, mas se ela tiver um papel, o papel seria de quê? De mover ideias que, uma vez transformando em ações, vão promover as revoluções. Né? Então as revoluções, na verdade, partem de quê? As revoluções sociais, elas partem de ideias que já foram revolução, que já são um produto da própria filosofia, que revoluciona propriamente o ser humano. Né? Quando você fala do iluminismo, revolução das ideias, né? A maneira de se pensar no mundo, não mais a partir de Deus, mas a partir do próprio homem. Quando você fala em ciência, você pensar na dissecação do corpo, é porque alguém pensou na possibilidade de melhorar o processo científico a partir da dissecação do ser humano. Então, a filosofia, ela é um pensamento revolucionário por si só, que revoluciona pessoas,
coisas, sociedades e revolucionar a história. Também interessante. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, quando eu penso em filosofia, e pensando assim também no contexto de vestibular, pensando no contexto do Enem, quais são os repertórios coringas assim, que a gente pode usar dentro da filosofia, dentro desse tema de pós-modernidade? Bom, você está falando em questão do Enem, né? Mas basicamente, né? Então o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, o professor de filosofia, ele é aquele cara que ele ensina para a vida. Aí você fala assim, pô, então você ensina para a vida, não ensina para o Enem, não ensina para vestibular. Não, se ele ensina para a vida, na vida tem Enem, na vida tem vestibular. Então se você ensina para a vida, você ensina para o Enem, ensina para vestibular, ensina para a família, ensina para si mesmo. O que acontece? O que acontece é que se você for estudar os conteúdos filosóficos, os pensadores, para uma prova de vestibular, na verdade, aí você tem que fazer uma seleção. Qual é a seleção que você faz? Você faz a seleção daqueles pensadores que foram mais evidentes na história da filosofia. Nós temos os pensadores de palco e temos os pensadores de bastidores. Os de bastidores são aqueles que não aparecem muito, mas são super importantes, porque fazem abordagens muito mais significativas. Mas os pensadores que mais se destacam, que caem no Enem, por exemplo, ou caem no vestibular, são os pensadores que ficaram mais em evidência social, como por exemplo o Sartre, o Platão, o Sócrates, o Aristóteles. Aí você vai pensar no Spinoza, aí você vai pensar no Hegel, no Nietzsche, né? Porque são pensadores que possuem repercussões sociais significativas. Tem pensador que fica pensando só nele, então Agostinho, tem o Tomás de Aquino, tem o Abelardo. Então você pensa você começa a pensar nesses caras, por quê? Porque eles tiveram um papel muito importante na sociedade. E aí, a universidade, como se trata, a universidade, ela capta conhecimento social, então o que ela vai fazer? O recorte que ela faz é um recorte social. Então ela vai pegar quem? Os pensadores que fazem parte do repertório social que mudou ou que trouxe significações, né? A Simone de Beauvoir também, que é uma mulher, um papel muito, muito importante. Você vai falar em Sartre, você tem que falar nela, porque ela é fenomenal. Então, o recorte que é feito para Enem, para vestibular, com a filosofia, é feito em cima das repercussões sociais que esses pensadores tiveram, que não são menos importantes, nem mais importantes que os outros. É a repercussão que ele traz, né? Então, você fala quem? Tem os bastidores e tem os de palco. Então, os de palco seriam esses aí. Então, agora eu fiquei interessada nesses filósofos de bastidores. Sim. Você dá algum exemplo deles? Um exemplo dele, Del Camus, né, que é um cara interessante. O Levinas, né, um pensador que fala sobre a ética do eu. Né, ele fala que ele trabalha com o aspecto da ética, mas a partir do eu. Né? Então, assim, o questionamento de si mesmo, né, a partir do próprio ser. Então, quando você questiona isso aí, isso não é muito significativo. Mas quando você pega o Nietzsche, que questionou o sistema escolar da época dele, que era um sistema escolar voltado para uma sociedade capitalista europeia, então isso causa repercussão. Se você pega o Foucault, por exemplo, Foucault, ele é da aula de sociologia e da filosofia. Ele é pouco questionado na filosofia, ele é mais questionado na sociologia. Então Foucault é de bastidor. Por quê? Porque não tem muito interesse em trabalhar questões muito existenciais, particularizadas. Né? Você pega, por exemplo, você está aqui um exemplo de um cara, o Ockman, que é um filósofo da Idade Medieval, que não era católico e que faz ponderações significativas sobre a questão da existência de Deus. Ele fala que tem como você chegar até a Deus sem ser pela via religiosa, tem como você chegar a Deus pela via ateia, tem como um ateu crer em Deus sem ser o religioso. Isso é significativo, mas quem está interessado em discutir isso? Poucos. Então, por que ele é de bastidor? Porque somente quem tem interesse especificamente nesse tema vai buscar ele e vai fazer estudos com ele. Já quem tem interesse em discutir questões mais significativas, vai buscar os outros de palco, né? Que eu dizer, que são aquelas questões mais Sartre, que questionou a Revolução Francesa, o Heidegger, que questionou a Segunda Guerra Mundial, né? Você pega o Sartre, você pega o Hegel, que questionou a Segunda Guerra Mundial, faz ponderações sobre a questão da desumanização do ser humano através dos judeus. Isso é um tema chocante, que todo mundo está interessado. Tem filme, tem livro sobre isso.
Então, nesse sentido, isso fica mais em evidência. Mas não mais ou menos importante do que os bastidores, que são aqueles temas mais específicos, que a gente está acostumado a estudar. Né? Que acaba sendo chato para algumas pessoas, porque não tem interesse, né? Mas são importantes. Então, nós podemos dizer que esses filósofos de bastidores, na maioria das vezes, quando junta eles com os filósofos de palco, eles têm se colocam os dois numa balança, tem uma ligação importante dos dois. Boa pergunta. Pergunta super inteligente e que ninguém tinha me questionado sobre isso ainda. Na verdade, quando você vai estudar a história dos pensadores que estão em evidência, eles estão sempre ligados ao pensamento dos bastidores. Eles foram evidentes na sociedade, mas eles estão linkados. Ou seja, a vida acadêmica deles, a vida filosófica deles, né, está ancorada nesses filósofos bastidores. Você pega o Sartre, por exemplo. O Sartre vai ter toda a sua filosofia bebida na filosofia de Spinoza. Aí você pega Spinoza, quando você vai estudar Spinoza, para algumas pessoas é meio chato, que ele estuda. Só que você vai pegar Sartre, toda a proeminência, todo o estrelismo de Sartre, né, tá em Spinoza. Kant, que é um cara super veiculado no Enem e no vestibular. O Kant, ele é um racionalista pautado em quem? Pautado no Spinoza, que é o de bastidor. Então, assim, quando você vai estudar a história desses caras que estão em proeminência, tem sempre a ligação com esses caras. Por isso que eu me interesso muito por esses caras para estudo pessoal. Porque se os caras que estão em evidência buscaram beber na fonte desses que são bastidores, então tem uma coisa muito importante lá, que as pessoas não estão percebendo ainda. É uma coisa meio triste, né, quando a gente vê essa coisa que, sabe, a filosofia sendo desvalorizada de outras pessoas. Marginalizada, no caso. Igual nós acabamos de sair de uma aula em que você apresentava um texto pra gente, falando que, mostrando que a filosofia ela era inútil, baseada em um ponto de vista, mas que ela era completamente útil se fosse parte de outro. Sim, outro ponto importante de se ressaltar, né? O fato de que muitas pessoas acham a filosofia inútil, né? Fala que filósofos são vagabundos, né? Existe essa conotação meio, como é que pode dizer, preconceituosa. Ela é inútil no sentido de, quando as pessoas colocam ela inútil, na verdade a filosofia é inútil. Mas vou dar até a resposta para vocês. Né? Ela é inútil por quê? Porque, na verdade, se a filosofia tiver um papel de utilidade, ela perde logo o seu valor quando ela cumpre o seu papel. Por exemplo, eu vim para dar aula. Terminou minha aula, qual é a minha utilidade na escola depois que eu terminei minha aula? Eu não tenho utilidade mais. A única coisa que eu vim fazer na escola é dar aula. Então, aonde que se encerra a minha utilidade? Quando eu termino minha aula. Quando eu termino a minha aula, eu me torno inútil. A filosofia não tem utilidade em que sentido? No sentido de cumprir o papel de estar a serviço de alguém ou de alguma coisa. Ela não é subserviente a ninguém. Ela tem autonomia. Então ela é inútil nesse sentido. E ao mesmo tempo que ela é inútil, ela é útil. Por quê? Porque à medida que ela se torna inútil no exercício de não estar subordinada a nada, a nenhum sistema e a ninguém, ela não está subordinada a uma ideia dominante, ela não está subordinada a um sistema econômico, ela não está subordinada a uma ideia de uma pessoa, ela não se subordina. Aí se ela não se subordina, ela cumpre um papel, uma utilidade perpétua. Em que sentido? De não ter fim. Que é o quê? É de colocar nós sempre em vigilância contra aquilo que quer nos submeter a alguma coisa, nos subjugar. Subjugar as ideias, subjugar o comportamento, atitudes, né? A não questionar. Então, assim, ela acaba sendo inútil porque ela não cumpre papel para servir ninguém, ela não serve ninguém, ela é desobediente, ela é subversiva mesmo, ela é desobediente. A filosofia é desobediente, ela não obedece. Por que ela não obedece? Porque à medida que você obedece, você está sendo subjugado a alguma coisa ou alguém ou um sistema. Então, aí ela é útil. Por que ela é útil? Porque ela te permite não ficar subordinado a nada que te desumaniza. Porque à medida que você é subjugado a um sistema, a uma pessoa, a alguém, com uma relação com alguém, você se torna menos você. A filosofia, eu costumo dizer, ela me torna mais eu e menos subordinado ao outro. Então, é basicamente tudo que eu estava pensando antes, que a filosofia, ela é o início de tudo, mas a partir do momento então que ela começa a ser esse início, ela para de ser, ela se afasta de uma outra
Na verdade, eu costumo dizer que a filosofia, ela, nesse processo que você está colocando para mim, ela faz uma simbiose. O que é simbiose? É quando você não entende quando ela está começando e ela está terminando. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, nós estamos levantando questões. Essas questões que vocês estão levantando são questões filosóficas, por quê? Porque vocês estão dentro de um script filosófico para questionar um professor de filosofia, né? Então, acaba que, aonde termina a filosofia aqui, onde ela começa? Ela está com você ou ela está comigo? Ou ela está no processo? Se ela não está com você, ela não está comigo, ela está no processo. Se ela está no processo, ela não termina nem começa. Ela é como aquela velha expressão do Heráclito. Não se pode banhar duas vezes o mesmo rio, porque na segunda vez o rio não é o mesmo, e nem a pessoa que está banhando é o mesmo. Então não existe uma segunda vez, não existe um início nem um fim, existe um processo contínuo e que vai se transformando tal como canta na sua letra Raul Seixas, a chamada metamorfose ambulante. A gente está sempre se mudando, se modificando. E à medida que se muda, se percebe que se mudou, porque fica uma identidade do que era. E ao mesmo tempo você percebe que é uma mudança. Então nós estamos nessa constante transformação. A filosofia, então, a filosofia ela não se perde, ela não começa, ela não termina. Porque começar e terminar significa que ela tem fim e começo, ela não tem fim e começo. Então ela é meio perdida, ela se perde no meio de um diálogo. Então a filosofia não está comigo, sou professor de filosofia, e nem com vocês como estudante de filosofia. A filosofia está no processo, no dialógico, no que há. É no diálogo que há entre ideias. Então isso é filosofia. À medida que a gente está aqui dialogando, ela vai surgindo novas perguntas. Por quê? Porque ela vai nos animando intelectualmente a perguntar, a questionar, e ela vai instigando a gente a perceber coisas que a gente não percebia. Por exemplo, esse momento aqui hoje é um momento único. Ninguém nunca nesse mundo vai passar por isso aqui mais. Entenda bem, que quem foi e quem será nunca vai ter experiência de ter passado pela filosofia como nós estamos passando aqui hoje. Quem está gravando, quem está assistindo, vocês estão falando, eu estou dizendo, isso aqui é único. Isso aqui é filosofia. É ímpar. Não se repete. O rio não vai ser o mesmo se alguma pessoa tentar futuramente fazer o que vocês estão fazendo. Esse rio aqui é único. Essa água aqui é única. Nós somos únicos. Amanhã nós seremos os mesmos e nem a água que gerou esse momento nosso aqui será o mesmo rio. É a água única. É nossa. Não é para toda a vida. Ninguém vai levar. Só nós. E professor, mais uma pergunta então, com curiosidade mesmo, para você qual é o maior filósofo da filosofia? A pessoa que você mais admira da filosofia? Dentro da filosofia, o que mais admiro, quem eu mais admiro na filosofia é o Sartre. Sartre? Por que eu admiro o Sartre? Porque Sartre foi o cara que tirou a responsabilidade de Deus, tirou a responsabilidade da sociedade e colocou a responsabilidade do próprio homem. Então, para mim, ele é cara, por quê? Porque ele foi capaz de ser ousado de falar o seguinte: cara, você é responsável. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz, o que fizeram com você. A escolha sempre vai ser sua. Você pode ter várias influências, mas quem aperta o botão da escolha sempre vai ser você. E aí ele disse: se é você que escolhe, se é você que pode dizer não, então você é o cara que é responsável pelo seu não, pelo seu sim. Então eu acho que o levantamento, o questionamento filosófico que ele faz é de que tudo na vida eu sou responsável. Depende de como eu faço as escolhas que eu faço. E se eu faço escolha boa, vai ter consequências boas. Se eu faço escolha ruim, consequências ruins. Eu tenho que aprender a viver com minhas escolhas, porque as minhas escolhas que vão afunilar ou vão alargar as minhas outras escolhas. Então assim, eu acho que o Sartre, ele é muito interessante nisso, porque ele coloca uma responsabilidade em nós que até ele viver, até ele existir, não tinha. As pessoas sempre transferiam a responsabilidade para o outro, para o sistema, para a família, para o colega, para o professor, para o ex-marido, para o ex-namorado. Todo mundo é culpado, menos a pessoa que está envolvida com a relação com os outros. Então ele coloca isso aí. E aproveitando o gancho da pergunta que eu já fiz, qual assim seria um repertório que você poderia usar eu esqueci o nome dele. Sartre. Isso. Sartre. Qual que é? Repertório. Livros, obras. Assim, para redação. Redação? Você vai discutir com ele o quê? Você vai discutir com ele escolhas, liberdade, né? Ele sempre vai dizer o seguinte: que a liberdade ela nunca é plena, a liberdade é sempre situada. Por exemplo, nós estamos aqui livres, nós estamos livres dentro do IP, para fazer só o que o IP permite. Somos livres? Somos, mas dentro de uma situação. Então, liberdade situada.
Então, liberdade é um tema interessante, discutir a redação com ele. Ele cai, você coloca Sartre em qualquer tema. Você vai falar de rede social, você pode colocar o Sartre. Fala de liberdade de expressão. E ele fala sobre liberdade, a responsabilidade. Você quer falar de política? Pô, legal. Engajamento político com ele é super legal. Por quê? Porque ele fala assim, você não tem que esperar pelo outro, você tem que se engajar. Porque é da natureza. Quando você diz que você não quer, você já está dizendo que você quer alguma coisa. Não querer fazer o que você não quer. Então, assim, engajamento político, você vai trabalhar liberdade, você vai trabalhar a questão de responsabilização, você vai trabalhar a questão de ética, moral, você vai trabalhar a questão de Deus também, né? Então, assim, ele tem um repertório muito amplo, muito grandioso, e que eu vou te falar o seguinte, desde quando eu me entendo como estudante do Sartre até hoje, não tem uma redação de Enem de vestibular que você não consiga colocar o Sartre. Você só não vai colocar o Sartre lá se você não estudar o Sartre. Mas se você estudar o Sartre, você tem repertório para escrever tudo sobre qualquer coisa usando o Sartre como referência. E tenho certeza, quem lê uma redação sua e que você citar Sartre, vai ficar lisonjeado e vai ficar maravilhado. Pode ter certeza. Então tá aí uma dica Não, uma dica de tanto é o repertório de redação. como tirar 1000 numa redação. Por aí. Nós tivemos, tá? Nós tivemos alunos assim já, que tiraram nota 1000. 2016. Um aluno tirou nota, não foi 1000 não, foi 990 e pouco, tá? Nota grandíssima, foi uma coisa assim, fora do comum. Ele usou Sartre. Pois é, sobre a questão da. O tema da redação foi trabalhar a questão da. Pós-modernidade. Não, responsabilização no trânsito, condutor. Aí ele falou que não usar o cinto de segurança é uma escolha livre sua, que repercute na sua responsabilização. Tirou notão. Foi uma repercussão do IP muito grande com essa nota desse menino. Vou até perguntar o Vans depois. Ele era um estudante daqui? Estudante aqui. Aqui? É. Foi interessante, notão. Porque ele usou Sartre na redação. Porque isso é interessante. Sartre, você usa ele para a vida, você pode usar ele para a redação. Porque redação também é vida. De onde vem os temas das redações? Do cotidiano. Problemas sociais. Então, se o cara está tratando de vida, você pode tratar Sartre de questões sociais de vida. Muito. Então, descobri coisas que eu nunca achei que fosse descobrir. Sim, foi um diálogo assim, que eu acho que foi bem revelador pra gente. A gente descobriu mais do que um repertório, ou mais de um repertório diferente, né? A gente descobriu coisas pra vida mesmo. Com certeza. E... Se Enem está na vida e vestibular está na vida, então vale a pena você filosofia para a vida, porque você pega Enem, pega vestibular e pega a própria vida. Né? Sim. Então é isso. É Muito isso. obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês e aguardo vocês nas aulas. Essa vai ter certeza que a gente vai estar. Isso aí, nossa, quem me dera poder pular.